E aí, minha gente, tudo certo com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Convite às 19, trazendo a luz. Hoje a gente vai falar sobre o álbum que a Demi Lovato lançou esse ano já, contando sobre a sua trajetória de vida e também, juntamente desse álbum, ela lançou um documentário contando sobre a sua overdose que ela teve em 2018. Para quem não sabe, a Demi Lovato estava sóbria há 6 anos, quando em 2018 ela teve uma overdose. Assim, foi algo que ninguém esperava, assim, as pessoas que acompanham e tudo mais, ninguém esperava porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Porém, pouco tempo antes ela tinha lançado uma música chamada Sober, que em tradução livre fica sóbria, e ela tinha dito que já não estava mais sóbria e ela pede perdão aos seus fãs e à sua mãe, ao seu pai. Só que ninguém tinha uma prova concreta de que ela realmente tinha voltado ao abuso de substâncias ou ao abuso do álcool em si. Então, agora, depois de alguns anos, ela lançou esse álbum contando sobre tudo que aconteceu, se abrindo, lançou um documentário e juntamente tem a música principal do álbum que chama Dancing with the Devil, que ela também lançou um videoclipe reencenando a noite em que ela teve a overdose. Eu imagino como isso deve ter sido assim difícil você reencenar a noite em que você teve uma overdose, uma coisa assim tão complicada. Mas ela já tá bem, ela tá se recuperando e tudo isso. Então, assim, a gente vai focar na música principal chamada Dancing with the Devil, que em tradução livre fica Dançando com o Mal. Falando um pouco sobre a música, sobre o clipe e sobre o documentário, porque eles se complementam, né? A música, ela é uma narrativa detalhada, assim como o clipe, da noite em que a Demi teve a overdose, bem como desde o início da sua recaída, que não foi da noite pro dia, obviamente foi uma sucessão de fatos. Começou com uma taça de vinho e depois ela estava já no abuso de substâncias mais agressivas. Então, essa música, esse clipe, esse documentário contam sobre isso. Eu não sei se, assim, todo mundo tem acesso, todo mundo sabe, mas a Demi, ela tem um histórico familiar. O pai dela ele era alcoólatra e ele usava algumas outras drogas. A mãe dela tinha algumas compulsões alimentares e anorexia e bulimia, e por isso a Demi cresceu uma pessoa muito traumatizada e muito cheia de problemas, predisposições genéticas até mesmo a esse tipo de coisa. Então, assim, é algo muito difícil de ser tratado. E ela também sofreu muitas outras coisas durante a sua vida, tipo bullying, ela teve um caso de abuso sexual. Então, assim, existem coisas que acontecem na nossa vida que fazem com que nós tenhamos essa inclinação a fazer essas coisas para que a gente possa aliviar esse peso dessas mágoas e desses problemas que acontecem e que ficam permeando a nossa mente. O documentário que ela lançou, ele teve as gravações iniciadas em 2018, na época que ela estava em turnê com o álbum Tell Me You Love Me, que foi o álbum que ela lançou antes desse, foi o último álbum dela, lançou em 2017. Mas elas foram interrompidas por causa da overdose. No caso, obviamente, ela teria que tirar esse tempo para recuperação da mente, do corpo em si, porque ela teve diversas sequelas. Ela teve 3 derrames, ela teve uma parada cardíaca e algumas sequelas na visão também, por causa dessa overdose, que realmente quase tirou a vida dela. E aí no documentário ela conta sobre tudo isso que eu falei anteriormente, que é sobre o motivo dela ter começado o abuso das substâncias, sobre o pano de fundo da vida dela. Ela conta desde a infância dela,
E o documentário também conta com vários depoimentos de vários amigos e familiares e pessoas, os agentes, os assessores, todo mundo participa do documentário, dá opinião e fala sobre a época, sobre o que estava acontecendo, sobre como ninguém tinha percebido, sobre como ela sabe se fechar e guardar as coisas para si. Então, todo mundo participa dessa revelação, desse momento que foi realmente tão impactante na vida dela. Bom, a gente sabe, todos nós temos problemas assim, todos nós passamos por coisas difíceis. Às vezes uma coisa que é muito difícil pra gente pode não ser tão difícil pro outro, mas todos nós temos os nossos problemas, todos nós sabemos como eles impactam na nossa vida. E isso é uma coisa muito difícil de lidar, porque a gente sempre pensa, putz, mas ninguém vai entender. Eu sei como é isso. Tipo assim, a gente pensa que ninguém vai entender a nossa dor, a gente acha que se a gente for falar, ou se a gente chorar, ou se a gente se sentir mal, na verdade, a gente acha que a gente não merece se sentir mal, que tipo, a gente, poxa, mas tanta gente passando coisa pior e eu aqui me sentindo mal porque eu tirei uma nota baixa, ou coisa do tipo. Mas os problemas, eles afetam de formas diferentes na mente de cada pessoa. Então cada pessoa tem uma reação diferente a um problema. A Demi passou por vários problemas pela infância, ela passou por bullying, ela teve abuso sexual, ela teve um pai ausente, um pai que morreu de overdose, ele morreu por causa do abuso de substâncias, ele era alcoólatra, ele batia na mãe, ele maltratava a mãe dela, então ela teve uma infância muito difícil para chegar e do nada tudo mudar e ela ser considerada esse modelo de pessoa para todo mundo, só que ela é falha porque ela é humana. Ela do nada foi obrigada a ser esse modelo de pessoa para tantas pessoas ao redor do mundo, porque quem não conheceu a Demi Lovato na época de Camp Rock, que ela tinha um namorado perfeito, ela tinha um rosto perfeito, ela era linda, ela era aquela jovem que usava aquele anel de castidade, em que ela era realmente um modelo para todos os adolescentes e jovens daquela época. E assim, se pra gente, eu por exemplo, que tô no 3º ano do ensino médio, tenho uma cobrança para saber o que eu vou fazer do meu futuro, uma cobrança como cristã, um peso sobre mim de como cristã eu tenho que ser exemplo em todos os lugares que eu vou. Se pra gente que não é famoso, que não é conhecido por todo mundo, já tem esse peso, essa cobrança, essa coisa de putz, eu tenho que, sabe, ser um exemplo. Imagina pra uma pessoa que é extremamente famosa. A gente vê que nessa indústria, na fama e tudo mais, em Hollywood e etc., é muito normal você ver pessoas usando as drogas, usando o álcool como uma válvula de escape dos seus problemas para que elas esqueçam que tudo isso está acontecendo. E obviamente foi o que aconteceu com a Demi Lovato, foi influenciada, ela conta que de primeira ela queria se encaixar no grupinho, mas depois ela percebeu que quando ela estava alterada, ela se sentia melhor com o corpo e ela conseguia se divertir mais. Então assim, essas coisas chamam a atenção para quem tá com o coração tribulado. E é real, é uma coisa que acontece. Tantas pessoas que são famosas e que são conhecidas por usarem drogas, que são conhecidas por beberem muito, entende? Então, assim, é uma coisa normal de se ver. É normal a gente ver isso na mídia e no mundo dos famosos. Porém, eu conheço uma pessoa que tá de braços abertos para te receber. Não importa se você faz coisas erradas, se você já fez coisas erradas e coisas que aos seus olhos parecem imperdoáveis. Ele já veio e morreu numa cruz para que todos esses seus pecados sejam lavados, para que você seja purificado e para que você não sinta mais o peso da culpa sobre os seus ombros. Você pode tirar toda essa culpa e colocar em cima dele, porque ele já morreu por ela. Ele já morreu pelos seus pecados, ele já limpou a sua alma e você só precisa reconhecer que ele fez isso por amor a você, que ele fez isso por amor ao pai dele também. E é muito importante que você saiba que ele tá de braços abertos para você, que ele realmente tá ali
e que ele te escuta, que ele te ouve, que ele, se você aceitá-lo, ele vai atender às suas orações. Você não precisa de drogas e de bebidas para que você esqueça sobre os seus problemas. Você pode aceitá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida e utilizar esses problemas e tudo isso que você passou na sua vida, porque todos nós temos uma história. Todos nós temos coisas que afetam nossa mente, coisas que afetam nosso coração. Só porque eu já sou cristã e eu já sou salva, não significa que eu não tenho inseguranças, que eu não tenho momentos em que eu penso, nossa, mas esse pecado aqui meu é imperdoável, esse pecado que eu cometi, eu tento me redimir com as minhas obras e tudo mais. Não, todos passamos por isso. A diferença é que eu tenho a segurança de que ele já me perdoou, de que ele já me limpou. E agora eu só preciso viver em paz na presença dele. Esse é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para te salvar e para te perdoar. E ele está de braços abertos para te receber e você só precisa aceitar. Todos temos uma história, mas ele está aqui para fazer com que a sua história ela não seja uma marca negativa na sua vida, mas sim algo que você pode levar como testemunho para impactar a vida de outras pessoas e levar esse amor para as outras pessoas. Então, a Demi Lovato passou por tudo isso e a minha oração por ela é que ela encontre a redenção em Cristo Jesus. Se você está precisando disso, ore, procure uma igreja, pode mandar mensagem aqui nos comentários que a gente vai dar um jeito de te encontrar e te indicar uma igreja, te indicar alguém. Então é muito importante que você procure ajuda também de quem você puder. Não é errado você desabafar, não é errado você, sabe, falar com seus pais e tudo mais, ou falar com outra pessoa que seja significativa na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém que estivesse passando por algum problema psicológico, mental, alguma coisa, e eu espero muito que vocês fiquem na paz de Deus. É isso, foi um prazer estar aqui e tchau!